Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do mutirão carcerário que o CNJ fez no sistema prisional de Goiás, depois de receber diversas denúncias de tortura e de privação de necessidades básicas de presos. O relatório preliminar do DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, fala em triste realidade, em situação precaríssima, em completo abandono, e afirma que o Poder Executivo tem negligenciado sua obrigação em relação ao sistema carcerário. Entre o final de maio e o começo de junho, uma força-tarefa do CNJ percorreu 19 presídios de 8 cidades de Goiás. 22 juízes e 27 servidores do CNJ ouviram relatos de espancamentos, choques elétricos, privação de água e de comida, além de falta de atendimento de saúde e abandono jurídico. A situação foi considerada intolerável por Luiz Lanfredi, coordenador do DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Há situações de graves irregularidades, de violações viscerais, a direitos individuais, situações, inclusive, de violência que são constatadas, documentadas e estão todas registradas. Ou seja, situações que também aconteceram em Goiás, mas que também estiveram presentes no cenário que levou à visita e também acabaram sendo percebidas quando o Conselho Nacional de Justiça esteve no Ceará, no Amazonas e em Pernambuco. E precisam efetivamente ter esse olhar atento do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário ele possa ser realmente essa trincheira de defesa da cidadania, sobretudo aquela que se encontra numa situação vulnerabilizada de privação de liberdade, porque aqui o Estado é o fiador da integridade física, moral, psicológica dessas pessoas e não pode ser ou se colocar numa condição de violador dessas mesmas individualidades. O quadro encontrado pelo CNJ está em um relatório que orienta ações a serem adotadas para o enfrentamento do problema. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização acredita que existem casos que podem levar à responsabilização de agentes públicos. Mas o DMF também aposta em integração institucional, no uso dos serviços de inteligência e no investimento em modelos de gestão prisional que humanizem as penitenciárias sem transigir com a disciplina necessária. Há uma série de desafios aí, de acúmulos históricos que acabam sendo tolerados ou normalizados e que precisam ser encarados de frente, com essa perspectiva de responsabilidade de todos nós, atores, e quando eu falo responsabilidade de nós, atores, não são apenas os oficiais, a própria sociedade, há muitos estigmas, preconceitos em relação ao tema, e a gente precisa compreendê-lo melhor, na perspectiva de que a nossa segurança, ela está justamente dependendo de um sistema prisional em que o Estado ocupe o seu papel lá dentro das unidades penais, que é quando falta ao Estado que o crime ele consegue graçar de uma forma tão significativa que aí nós, na verdade, atuamos muito mais a benefício da sua proliferação do que da sua contenção. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Patrícia Benchimol Ferreira de Andrade, representante da Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas Privadas de Liberdade do Estado de Goiás. Também Viviane Martins Ribeiro, perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E Roberto Serra da Silva Maia, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Patrícia. O CNJ recebeu, Patrícia, de 2021 até este ano, 2023, 42 denúncias sobre maus-tratos, tortura, privação de necessidades básicas. É tudo isso? É mais do que isso? É menos? Qual é o quadro real? Você que com certeza acompanha o dia a dia do sistema lá em Goiás.
todos os dias a gente vem recebendo, sim, declarações dos familiares do que estão acontecendo com seus entes queridos que estão dentro do sistema prisional. E quando a gente está recebendo essas denúncias, algumas foram antes das inspeções, mas depois da inspeção também que o CNJ fez aqui no estado, elas continuaram algumas denúncias, sim, de torturas e maus tratos dentro do sistema prisional. Isso vem alavancando, né, principalmente nas unidades prisionais especiais e nas estaduais, porque aqui tem 3 regimes de unidades diferentes. Quanto mais o presídio for de RDD, mais tortura tem dentro dele. Viviane, você representa o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura nacionalmente. Esse quadro encontrado em Goiás é diferente de outros estados? Realmente, a situação do sistema prisional a nível nacional é alarmante. Então, o mesmo cenário que nós encontramos no estado de Goiás, ele é repetido ao longo dos demais estados brasileiros. Então, nós temos situações de falta de assistência material, longos períodos de jejuns, que foi um assunto que foi tratado muito pelo CNJ e pelo STF, que são as revistas vexatórias, o uso da força excessiva em procedimentos, forças táticas que muitas vezes trazem situações de extrema violência e tortura nas unidades, além de diversos fatores que trazem uma situação que o STF já bem declarou como uma situação de coisas inconstitucionais. Então, o nosso sistema brasileiro, além da precariedade e das situações que nós encontramos, o mecanismo tem detectado, além da falta de assistência material, violações de direitos e práticas de tortura e tratamentos desumanos. Roberto, como é que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, classifica essa situação encontrada em Goiás? A OAB vê essa situação com muita preocupação, mas não só de hoje a OAB enxerga o problema carcerário como um grande problema no Brasil. Veja que em meados de 2015, no julgamento da DPF 347 do Distrito Federal, foi proposta, em face à crise do sistema carcerário brasileiro, o STF reconheceu expressamente a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro ante as graves, generalizadas e sistemáticas violações de direitos fundamentais da população carcerária. Precisou que, pela primeira vez na história, nosso órgão máximo do Poder Judiciário reconhecesse aquilo que era óbvio e secular, a falência do sistema prisional brasileiro. Mas, de lá para cá, o que mudou? Será que finalmente conseguimos tocar a consciência dos nossos governantes e autoridades para esse problema? Infelizmente não, e isso o CNJ acabou nos mostrando. Somos o 3º país no mundo que mais encarcera. Quanto ao tratamento do sistema, lembro-me que vivenciei de perto o problema por 6 anos ininterruptos enquanto presidia a Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB de Goiás. No início de 2018, por exemplo, quando estava no 2º mandato, após 3 rebeliões com 9 mortos e uma centena de fugitivos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, a ministra Carmen Lúcia, que presidia na época o STF e o CNJ, esteve em Goiânia em reunião com autoridades, inclusive com o governador, para tratar sobre a crise do sistema prisional do Estado. Após esse encontro, havia ficado combinado que a ministra iria realizar uma vistoria no presídio. Lembro-me que uma estrutura de segurança foi armada. Uma centena de policiais militares ocuparam as unidades que ocorreram as rebeliões. Uma dezena de viaturas e ônibus do batalhão de choque estiveram no local. Mas a visita foi cancelada e sabem por qual motivo? Falta de segurança. Então, a OAB enxergou e enxerga com muita preocupação aquilo que o CNJ externou preliminarmente naquela impressão realizada recentemente em algumas unidades do sistema aqui em Goiás. Eu até pergunto para a Patrícia, você que acompanha isso sempre, Patrícia, desde quando você registra problemas no sistema carcerário lá?
Eu comecei a ir para o sistema prisional através de um familiar meu, né, que entrou no sistema em 2010. E desde 2010 até hoje eu venho ajudando esses familiares e venho acompanhando tudo que anda acontecendo dentro do sistema prisional. E realmente, de um tempo para cá, vem acontecendo outras evidências, igual teve essa rebelião lá no semiaberto, onde teve essas mortes alguns anos atrás, e isso ficou bem evidente na época que aconteceu, né? Passou no jornal e tudo, e então nós familiares ficamos sim bastante apreensivos até hoje com a segurança dentro do sistema prisional goiano. Qualquer denúncia que a gente recebe, a gente faz um ofício e envia à administração penitenciária, na qual ela responde meio ríspida, né? Mas eles costumam responder ríspido, mas respondem. Na onde a gente, da associação, tenta ter mais diálogo e a gente não consegue. O sistema, ele se fecha para os familiares. Viviane, você representa uma entidade constituída de atuação nacional, também tem o acesso negado para checagem de informações, de denúncias, ou consegue fazer esse trabalho? A competência principal do nosso órgão são as inspeções e monitoramentos de todos os espaços de privação de liberdade. Então, não só o sistema prisional, como o sistema socioeducativo, unidades de custódia, todo o local onde o Estado executa a custódia das pessoas, o mecanismo tem competência. No caso de Goiás, além das inspeções que foram feitas a partir desses movimentos de rebeliões e situações que o Estado teve que intervir, o mecanismo fez um relatório com 162 recomendações de novas articulações institucionais e políticas públicas. Então, o sistema goiano, ele não apresenta tanto a questão da segurança, são mais as violações de direitos humanos que acontecem ali no espaço de privações de liberdade. Então, nós temos situações em que as pessoas custodiadas, privadas de liberdade, elas estão sofrendo torturas, choques elétricos, jejuns, ausência de água, uso de armamentos menos letais. Então, o mecanismo, ele tem a prerrogativa de entrar em todos esses espaços e, assim como o CNJ realizou, fazer as entrevistas às pessoas privadas de liberdade. Então, o mecanismo, ele vem advertindo o Estado goiano das calamidades que têm acontecido, articulado com a sociedade civil para levar essas denúncias. Nós tivemos encontros com o próprio CNJ, várias situações de denúncia, morte, familiares sendo ameaçados. Então, existe um cenário muito mais grave, além de questões de ausência de fiscalização das autoridades locais. O CNJ, assim como o mecanismo, a OAB e as entidades de direitos humanos, elas precisam estar alinhadas com os poderes executivo, legislativo e judiciário para implementar reais mudanças. E, Viviane, quando vocês fazem um relatório falando de uma situação específica, como essa de Goiás, como é que as autoridades do Estado têm recebido esses relatórios? Tem sido um esforço esse diálogo, porque é muito importante que o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, governo, eles estejam alinhados em situações reais de proteção da vida, da integridade, dos direitos que acontecem quando a pessoa é privada de liberdade. Existem normas internacionais e a nossa própria lei de execução penal que ela estabelece os parâmetros para o cumprimento da pena. Então, é muito importante que essas articulações institucionais elas aconteçam e que as políticas públicas sejam para melhorar a situação. Roberto, vamos falar um pouco do encaminhamento de soluções. Que tipo de soluções podem ser adotadas ou, pelo menos, de
digamos, mecanismos que possam atenuar os problemas no caso de Goiás. Mas eu vou pedir que você aponte essas soluções ou esses mecanismos daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do mutirão carcerário que o CNJ fez no sistema prisional de Goiás, depois de receber diversas denúncias de tortura, de privação de necessidades básicas de presos. Os nossos convidados são Patrícia Benchimol Ferreira de Andrade, representante da Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas Privadas de Liberdade do Estado de Goiás. Também Viviane Martins Ribeiro, perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E ainda Roberto Serra da Silva Maia, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Roberto, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Que tipo de encaminhamento, que tipo de soluções, ou até de paliativos, se for o caso, deveriam ser adotados no caso de Goiás especificamente, para resolver esses problemas seríssimos que a gente verifica que o CNJ constatou? O sistema prisional nosso, ele está sobrecarregado. Então, é óbvio que necessário se faz a construção de novas unidades ou o aprimoramento nos espaços, a fim de contemplar todos esses presos e diminuir a superlotação, que é um fator preponderante e que contribui na eventual ressocialização, digamos assim, da pessoa que se encontra encarcerada e que vai retornar para a sociedade. E é preciso, sobretudo, a consciência dos nossos governantes. Então, o que nós necessitamos é que haja essa efetiva consciência e espero que isso aconteça principalmente a partir desse trabalho feito pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de levar o sistema prisional a sério, a despeito disso acarretar ou não votos ou palanques, levar o sistema carcerário a sério e desenvolver políticas para que esses problemas, que não são problemas graves, viu, Guilherme? Não são problemas, assim, insolucionáveis, algo, assim, absurdo de se resolver, não. São coisas simples, mas que essa simplicidade seja efetivamente tratada pelos governantes. Patrícia, a Associação dos Parentes, dos Familiares e Amigos das Pessoas Privadas tem também sugestões a apresentar? Sobre as transferências dos presos de unidades prisionais sem avisar sequer a justiça, ao juiz, né, que está a cargo daquele processo, daquele preso, e simplesmente muda esse reeducando de unidade prisional, a hora que a família, e não avisa a família, não avisa o advogado, a hora que a família vai ver, o preso estava aqui no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, dorme aqui e amanhece lá na especial de Planaltina. Então, esse recambiamento, ele atrapalha todo aquele andamento, né, da família do preso, porque a gente vai ter o gasto de ir na unidade prisional, a gente tem o gasto também sobre o que a gente vai ter que levar para esse preso que foi transferido, porque na hora dessa transferência, o preso só vai com a roupa, com a vestimenta que está no corpo dele. Eles não deixam levar os itens pessoais dele. Só pega o preso e leva. Viviane, o Roberto afirmou até que algumas das soluções são simples, são fáceis de serem resolvidas. Construção de presídio, atendimento médico, alimentação adequada. Agora, isso, de certa forma, esbarra sempre na questão de decisão política. Isso parece estar em falta, não num, mas em muitos governos no Brasil, e me parece até que a sociedade brasileira, em grande medida, dá respaldo a esse tipo de pensamento. Como é que vocês acham que isso deve ser enfrentado? No final, o que se resume é que nós deveríamos aplicar a lei. O CNJ deixou bem claro que existe ali a presença de parâmetros que devem ser seguidos na execução penal,
no processo, na fiscalização e na presença do Estado. E uma das questões que o mecanismo ele sempre vai, que é um compromisso internacional que o Brasil assumiu, é a implementação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Nele está estruturado soluções para todos os ambientes de custódia. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Patrícia Benchimol Ferreira de Andrade, representante da Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas Privadas de Liberdade do Estado de Goiás. Também de Viviane Martins Ribeiro, perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E ainda de Roberto Serra da Silva Maia, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Mais uma vez, obrigado aos três. E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e do CNJ, visitou as penitenciárias feminina e masculina de Cuiabá, no Mato Grosso, e relançou os mutirões carcerários no país, iniciados em 2008. O objetivo é reavaliar processos e penas impostos aos detentos, fiscalizar eventuais abusos ou maus-tratos e viabilizar o encaminhamento adequado dos que eventualmente forem libertados. A Justiça Itinerante Cooperativa da Amazônia Legal fez um balanço do trabalho realizado entre os dias 17 e 21 de julho em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Foram quase 3.000 atendimentos de cidadãos e cidadãs de áreas carentes da região. Eles ganharam acesso a serviços oferecidos por 31 órgãos federais, estaduais e municipais. Entre eles, emissão de documentos como RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e certidões de registro civil. Também ganharam assistência jurídica, previdenciária e de saúde. O Tribunal de Justiça de Alagoas mantém na internet dezenas de vídeos do projeto Adoções Possíveis. As imagens e depoimentos contam a história de crianças mais velhas e de adolescentes que querem uma família, mas têm dificuldades para realizar esse sonho. É o caso dos irmãos Gleison, de 14 anos, e Ana Clécia, de 12. Meninos tranquilos, espertos, que precisam de solidariedade e de amor. A página adoção.tjal.jus.br mostra outros casos e dá dicas para quem quer adotar. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! Na última semana, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, também aqui do CNJ, lançou a primeira tradução oficial da Constituição Federal Brasileira em língua indígena. Essa tradução foi feita por indígenas bilíngues da região do Alto do Rio Negro e Médio Tapajós, em uma língua conhecida como Tupi moderno. A iniciativa tem como objetivo promover os direitos dos povos indígenas, além de cumprir com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 da ONU. Saiba mais sobre esse tema nas redes do CNJ. E mudando de assunto, você sabia que todo trabalhador tem direito de se ausentar das atividades laborais por no mínimo 2 dias em caso de falecimento de cônjuge, filhos, pais, irmãos ou pessoas que vivam sob sua dependência? Esse direito está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e é conhecido como licença-nojo. No caso de servidores públicos federais regidos pela Lei 8.112, essa licença pode ser de até 8 dias. Explicamos melhor nas redes do Conselho. E por fim, na última semana foi sancionada a lei que instituiu o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. Essas deficiências são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo, a epilepsia, entre outras. Mas com o uso da fita, as pessoas ao redor poderão evitar ou amenizar situações de alto estresse, tornando a experiência das pessoas com doenças ocultas muito mais tranquila. A gente explica melhor nas redes do CNJ. Eu fico por aqui e até a próxima. Agora vamos ao quadro Uma História.
Aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Aldo Sabino, sou juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu queria contar para vocês aqui a história da rebelião do CEPAG, em 1996. Na época eu era acadêmico de Direito e o meu pai era desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E havia, naquela época, denúncias de que existiam penas vencidas e que tinha vários reeducandos já com prazo de pena ou de progressão vencidos, que a comida não era boa e que existia ali tortura no CEPARGO, né, o então CEPARGO, naquela época o presídio aqui do estado de Goiás, que fica em Aparecida de Goiânia. E meu pai, então, como presidente do tribunal, propôs aos juízes criminais que fossem lá para fazer uma visita e verificar essa situação, o juiz da execução penal, e o secretário da Segurança Pública, o próprio diretor do presídio, e assim foi. E ele me convidou, eu era acadêmico de Direito, né, como eu disse, e na época na faculdade exigia-se uma visita num centro penitenciário como requisito para a formatura. Eu estava praticamente formando e fui com ele. Passamos primeiro pelo regime semiaberto, né, com um lugar mais tranquilo, passamos pelo presídio feminino. Quando a gente chegou no regime fechado, eu notei que começou a chegar muita gente, né, com faca, com chucho. Ninguém entendeu bem aquilo. De repente chegou um caminhão estacionou nesse local lá, fechando a gente. E eu percebi que, comecei a notar que tinha juízes que estavam reféns, né, meio que surreal, né? Tinha refém de fora, preso já, juiz preso. E eles quebraram esse cadeado que era a nossa segurança, e aí começa a rebelião do CEPAG, né? A gente passou ali em torno de 7 a 8 dias. Foi bem dramático, né? Cada um refém foi colocado numa cela junto com outros presos. Quem fez a gestão daquela rebelião internamente foi o Leonardo Pareja, né? Conhecido aí nacionalmente, depois até foi assassinado na cadeia, e também um preso chamava Carioca, e que eram pessoas que tinham um pouco mais de liderança e calma, porque o momento era muito crítico. Tinha um diretor de presídio, né? Eu era acadêmico de Direito, a gente escondeu a minha identidade, porque eu era filho do presidente do tribunal, então eu passei 3 dias como que sendo o motorista do tribunal. E a partir do 3º dia veio um perito lá do Paraná, que passou a gerenciar a crise, e aí foi péssimo para a gente, porque começou a ter falta de água, falta de energia, falta de comida, mas a partir dali começou a ter uma organização maior, e a gente começou a ter a percepção que aí a gente tinha condição de sair vivo. Eles tinham uma noção que ali estava o alvará de soltura deles, inclusive a gente tinha esse apelido de alvará de soltura para eles, né? Então, e que bom que eles tinham essa noção de que a nossa vida era importante para eles, né? Enfim, foram 7 dias, a fuga aconteceu, foram sendo liberados reféns, e vários presos também saíram. No final ficaram, salvo engano, 40 presos e 6 reféns. Dentre eles eu, meu pai, depois o desembargador Gilberto Marques e o desembargador Fábio. Então eram 6 reféns. Nós saímos em 8 carros, e a fuga também foi cinematográfica, né? Cada um refém teve uma história mais trágica. No caso do meu pai foi para o Distrito Federal, e lá o carro dele foi baleado. No caso do desembargador Fábio foi para Porangatu e teve um assalto no carro dele. No meu caso, os que estavam comigo tentaram passar para o estado de Tocantins. Fomos também vítima de tiroteio com a polícia não permitiu a passagem pelo estado de Tocantins. Nós voltamos para o estado de Goiás. Até que no final, eu que saí com o Leonardo Pareja, ele se entregou num posto próximo à comarca de Porangatu, e o então juiz Ivo Fávaro, hoje desembargador, que participou dessa negociação para a entrega dele. Essa experiência, eu costumo dizer que foi algo importantíssimo na formação do meu caráter e na formação como profissional. Na sequência, eu concluí meu curso, prestei concurso para promotor de justiça, passei e trabalhei muito nessa área criminal,
visitava os presídios e eu tinha uma outra visão. Na sequência, eu passei no concurso para juiz depois de 3 anos, também fui juiz criminal. Isso me deu uma experiência e uma vivência que eu digo que eu sou, na verdade, tive o privilégio de passar por uma experiência dessa magnitude, dessa seriedade, conseguir sobreviver a ela e, confesso, eu não fiquei com um trauma dela. Ao contrário, eu passei a ter uma visão dos presos muito mais humana. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.